essa reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia. Hoje nós convidamos, é a segunda vez que o Stefan vem aqui nessa reunião, sempre um prazer recebê-lo aqui. E ele vai falar sobre monkeypox e outras infecções emergentes. Nós estamos com duas preocupações agora, a varíola do macaco, que é assim que nós chamamos, ele vai explicar melhor isso, e também essa da hepatite meio misteriosa que vem afetando crianças em diferentes continentes. Eu estava conversando com ele, normalmente as pandemias, elas têm um início num determinado lugar e tem um número de casos grande e que isso se dissemina para outros continentes, como nós vimos no Covid, depois de um certo tempo, demora meses até para chegar numa outra região. E agora, nessas duas situações, nós estamos vendo casos concomitantes em diversos lugares. O Celso Granato comentou que isso normalmente está relacionado a um evento que juntou um número grande de pessoas do mundo todo numa determinada região onde é foco, e daí, a hora que essas pessoas voltam para casa, elas disseminam casos isolados em diversos lugares, com uma explicação bastante apropriada. E o Stefan, eu estou colocando aqui, brinquei com ele aqui, que certamente ele pode ser membro da Academia Paulista de Letras, Academia Brasileira de Letras. Ele tem 7 livros já escritos. Os livros dele são excepcionais, especialmente o livro A História das Epidemias. Ele tem 6 outros livros, mas esse livro da História das Epidemias precisa ser lido. Porque ele conta de uma forma muito clara, do seu jeito peculiar, assim, que é um livro muito, muito bom de ser lido. Então, é um prazer muito grande tê-lo aqui, Stefan. Eu que agradeço. Mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Você sempre modesto. Eu agradeço o convite do Medina, né, de fazer essa apresentação. Na verdade, a gente quis acrescentar... tá bom. Na verdade, a gente acrescentou um pouquinho as doenças emergentes e reemergentes, porque o assunto do monkeypox não é tão vasto assim, que é uma doença que está começando agora. E, na verdade, o assunto do monkeypox, eu fiz uma revisão sobre o assunto. Lógico, difícil a gente encontrar algum especialista em monkeypox, né? Uma doença que está emergindo agora, extremamente rara na natureza. Bom, o problema principal das doenças emergentes e reemergentes agora é a presença humana e o crescimento populacional, né? Esse gráfico mostra que a gente, ao longo de todos os séculos da nossa existência, aí de 150 mil anos para cá, a gente sempre manteve a população de uma maneira regulada, principalmente a fome e as epidemias, que era o grande freio do aumento populacional, né? A gente basicamente acabou com tudo isso durante o século XIX, quando a gente aprendeu a controlar as doenças infecciosas, quando a gente começou a melhorar a oferta e a distribuição de alimento para a Revolução Industrial, e isso contribuiu muito para a gente ter esse aumento populacional aí, saltar para mais de 7 bilhões de habitantes na atualidade. Esse aumento populacional foi o grande responsável, lógico, por a gente invadir as áreas virgens do planeta. A gente precisou ter área para plantio, com desmatamento, entrada em florestas, em matas, a gente precisou ter a criação dos animais para a oferta também de alimentos, a gente começou a ter um aumento populacional das cidades, convivendo com os mosquitos, que a gente conhece muito bem. Há 15 anos, mais ou menos, foi a primeira vez que a população urbana ultrapassou a população rural do planeta. Então, tudo isso contribui, lógico, com a entrada de agentes novos e, com isso, com as doenças emergentes ou as doenças reemergentes, que a todo momento estão descritas aí pelo planeta, tá? Isso levou ao grande braço da Organização Mundial da Saúde, um braço esse de estudo e de comitê que envolve virologista, envolve epidemiologista, profissionais da área de saúde pública, veterinários também envolve nesse grande comitê, e eles se reúnem de tempos em tempos para montar as principais doenças emergentes aí na atualidade que preocupam, não só para o monitoramento, como também para preparar para desenvolvimento de terapia, de vacina e assim por diante. O último, a lista de 2018, por incrível que pareça, incluía não só os 2 coronavírus conhecidos, como aí algum coronavírus novo que pudesse ser altamente patogênico, né? Então,
Olha que coisa interessante, antes do aparecimento da nossa Covid-19. Eles se baseiam muito nas doenças transmissíveis de pessoa para pessoa, nas doenças que envolvem uma severidade com uma letalidade grande e nas doenças que podem envolver um impacto na saúde pública, no comércio muito grande. Então, aqui tem alguns exemplos daí das últimas que foram colocadas e a gente conhece aqui, né, o Zika vírus, arenavírus e assim por diante. Bom, em relação aos 2 coronavírus que apareceram, a gente já conhece a epidemiologia toda da SARS de 2003, que foi passada por morcego ferradura, acabou atingindo um gato selvagem que era caçado em culinária, foi da província de Guangdong para Hong Kong, em um hotel do 9º andar, um nefrologista, aí, doente, ele acabou passando para vários hóspedes do mesmo andar e isso acabou se alastrando. Para nossa sorte, o vírus era transmitido principalmente no final da primeira semana, começo da segunda semana, quando deteriorava a saúde do paciente. Então, isso favoreceu muito a gente ter um diagnóstico precoce e isolar o paciente. Por sua vez, o vírus da MERS, a gente ouve muito nos escritos que foi também um vírus que apareceu no passado. Mas, na verdade, é isso que eu queria mostrar. Na verdade, ele está presente ainda. Também é um vírus que passou do morcego para os camelos, dissemina entre os camelos aglomerados, passa para as pessoas que são os tratadores de camelo e, por incrível que pareça, não é um vírus extinto. Ele está o tempo todo causando, desde 2012, casos descritos. Os últimos casos desse ano foi em Omã e foi no Catar. E aqui vale a pena lembrar que a gente vai ter a nossa Copa do Mundo no Catar, então a gente vai ter uma quantidade grande de pessoas turistas naquela região, turistas que provavelmente vão fazer lá os pontos turísticos de passeio nas áreas desérticas e passeios com camelo. Então, aqui são os 2 grandes coronavírus que tiveram no passado. Um problema importante que a gente sempre comenta é a ausência de uma doença em uma determinada região que faz com que a gente não suspeite daquela doença. Provavelmente, muitos desses casos do monkeypox apareceram também nessas regiões e passaram despercebidos. E isso daqui é o exemplo da MERS, quando ela apareceu na Coreia. Então, um viajante que chegou doente, esse viajante... Oxa, como é que eu mexo daqui? Esse viajante aqui, que foi o caso Index, ele buscou atendimento em 3 hospitais da Coreia. Durante esses 3 hospitais, na parada dele, ele acabou passando para esses casos aí secundários. Esses casos que foram acometidos foram profissionais da área da saúde, foram visitantes do hospital ou mesmo pacientes, e essas pessoas levaram para outros hospitais, quando elas adoeceram, ou trabalhadores da saúde. Então, no total, a gente teve um surto de 185 casos, que teve uma certa demora para fazer o diagnóstico, porque era uma doença nova. Então, a gente corre o risco desses casos se alastrarem nesse mundo globalizado. Um outro exemplo interessante que a gente tem é o Nipah vírus. O Nipah vírus é um vírus presente nos morcegos. A primeira epidemia que a gente teve é essa que está marcada na Malásia, em 1998. Os morcegos, quando eles se alimentavam das frutas, eles se alimentavam e eles mordiam as frutas e ficavam parcialmente comidas com as secreções do morcego, caíam no solo, e a gente teve uma disseminação entre os porcos da Malásia, na criação de porcos da Malásia. Provavelmente por causa de um aumento da criação de porcos com uma proximidade muito maior em contato com o morcego. E esses porcos, eliminando o vírus, causaram a infecção nos trabalhadores da saúde. Nos trabalhadores das fazendas. Então, a gente teve esse surto, que foi 265 casos, 265 casos, não foi um surto tão importante, mas foi o suficiente para a gente descobrir um vírus novo na natureza. O problema é que esse vírus acabou se alastrando, saindo da região da Malásia, chegando lá na Oceania, invadindo o Bangladesh e invadindo a Índia. Então, a gente começou a ter casos do Nipah vírus. O medo do Nipah vírus é que os casos que apareceram na Índia e em Bangladesh já mostraram um comportamento de transmissão de pessoa a pessoa.
através dos líquidos e das secreções. Então, aqui a gente tem um exemplo, agora, de 4 anos atrás, em que a gente teve um caso índex na região da Índia, em Kerala. Esse caso índex procurou um hospital. Nesse hospital que ele foi atendido, a gente tem aqui um mapeamento da planta do hospital. Ele ficou em observação. Cada ponto vermelho desse é uma transmissão que esse caso índex causou. Então, ele transmitiu para visitantes dos doentes, ele transmitiu para pessoas que cuidavam desse paciente e ele transmitiu para outros doentes que estavam na sala. Além disso, ele teve uma piora do estado geral, foi transferido para um segundo hospital e manteve a transmissão. Aqui é o corredor da tomografia em que ele aguardava para fazer o exame. E cada ponto vermelho desse são as pessoas que foram infectadas e adoeceram. Então, a gente tem aqui um total de 23 pacientes com uma mortalidade grande. O Nipah vírus tem uma característica de comprometer o sistema nervoso central, então ele causa uma meningite, uma meningoencefalite com uma mortalidade muito grande, né? 40% cerca da mortalidade. Então, isso daqui é uma coisa temerária. Lógico que esse paciente deve ser o que a gente chama do super disseminador ou super espalhador, traduzido para o português, mas é um risco que a gente corre quando a gente pega um viajante sem ter a condição de diagnóstico por causa da ausência da doença no nosso território. O vírus Ebola também é extremamente interessante, porque a gente tem aqui, desde 1976, quando ele foi descoberto, ele marca várias epidemias pequenas, e pela primeira vez a gente teve aqui os quase 30 mil casos em 2014 e 2015. Foi a maior epidemia pelo Ebola, né? Nessa tríade de nações, na Guiné, Serra Leoa e na Libéria. Lógico que a causa principal aqui foi a pobreza dessas 3 nações. Elas estão aí no ranking das principais nações pobres da África. A Serra Leoa, ela recebia no século XIX escravos libertos da Inglaterra, então eles iam lá e despejavam escravos libertos em Serra Leoa. Isso gerou uma instabilidade de etnia muito grande. O mesmo foi feito na Libéria pelos Estados Unidos, também foi escolhida como uma região para os escravos libertos. Depois disso, a gente teve as guerras da independência, as facções civis que apareceram na Guerra Civil. Infelizmente, para a Libéria foi descoberto lá o diamante, ouro nas suas minas, isso gerou muito mais guerra, e isso desencadeou uma pobreza muito grande dessas nações. Caiu a conexão? Ah, mas o pessoal ouviu o que eu falei, né? Então beleza. Então, na verdade, a gente tem os relatos dos Médicos Sem Fronteira, que não tinha a menor infraestrutura para você isolar um paciente, para você instalar as medidas de prevenção, você não tinha ambulância, então era comum os pacientes serem recolhidos em carroceria de caminhonete para levar para o hospital, e isso favoreceu a disseminação. Por outro lado, a gente tem alguns estudos que mostram que a fragmentação das florestas na Bacia do Congo e a fragmentação da floresta próximo dessa região da Guiné, da Libéria e Serra Leoa fornecem focos para você entrar em contato com os morcegos transmissores do Ebola. Quando a gente vem para o Brasil, que aí sim teve no bate-papo a pergunta do economista, a gente tem que pensar alguns vírus ou alguns outros agentes que estão emergentes. E um deles é o vírus maiaro. O vírus maiaro, ele tem nitidamente um subdiagnóstico aqui no Brasil. E qual a importância de falar no vírus maiaro? Porque logo, logo a gente vai ter casos e logo, logo vai aparecer na mídia um vírus novo, que na verdade não é um vírus novo. Ele já foi descoberto há muito tempo. É um vírus que circula nas florestas, entre os mosquitos. Então, você tem vários animais que podem receber o vírus e fornecer para os mosquitos. E você tem vários mosquitos florestais que transmitem esse vírus. Por que ele é subnotificado? Porque, na verdade, ele causa um quadro
leve, um quadro de febre, mal-estar, indisposição, sem grandes complicações. E pode ter um pouco mais de dor articular. Então, ele é confundido com muitas outras viroses. E o grande medo nosso é, lógico, a entrada do homem nas matas e a vinda desse vírus para as cidades, onde ele pode encontrar o nosso Aedes aegypti. Nesse caso, a gente teria mais um vírus na nossa tríade: dengue, chikungunya, zika vírus e, de repente, o vírus maiar. Isso aqui é um trabalho de 2012, em que um grupo do Mato Grosso investigou uma epidemia de dengue que estava tendo naquela região. Eles estudaram 20 cidades e eles recolheram amostra de sangue de 600 pessoas. Quando eles fizeram a pesquisa do PCR para o maiaro, eles encontraram que 2,5% daquela população que estava sendo interpretada como doente pela epidemia de dengue tinha o vírus maiaro. Então, isso mostra que ele já está circulando em algumas cidades. Em Cuiabá, eles também fizeram PCR nos mosquitos capturados, 11 mil mosquitos, e nos Aedes aegypti eles encontraram em 2,3% a presença do vírus maiaro. Então, esse vírus maiaro está saindo do seu reduto, que é a Amazônia e é o Pará, e ele está ganhando espaço territorial. Por último, a gente teve agora um trabalho de 3, 4 anos atrás, em São Carlos. Eles pegaram doadores de sangue, pegaram mais dos 5 mil doadores da região de São Carlos e da região dos arredores. Nesses doadores, eles fizeram uma pesquisa sorológica e eles encontraram uma IgM positiva em 36 pacientes. E o interessante é que o maior número de pacientes coincidia com a época chuvosa, com a proliferação dos mosquitos. Então, isso mostra que o maiaro saiu da região norte, veio para a região centro-oeste e já está na região sudeste. A qualquer momento, a gente pode ter aí nas notícias da televisão, descoberto um vírus novo na cidade, e essa é a importância de eu estar falando do vírus maiaro. O hantavírus, falando dos roedores, é um vírus que a gente já conhece desde a década de 1990. O interessante é que o hantavírus ele foi descoberto durante a Guerra da Coreia, porque tinham soldados americanos, e esses soldados americanos adoeciam próximo ao rio Hantan, então aí foi descoberto o hantavírus. O hantavírus, a linhagem dele na Ásia, acomete principalmente o quadro renal, levando a uma insuficiência renal, diferente das Américas, que acomete principalmente o pulmão, levando a uma insuficiência pulmonar. A grande hipótese que tem é que durante as eras glaciais, em que o mar diminuía o seu nível e a gente teve a ponte terrestre no Estreito de Bering, a grande teoria é que várias migrações animais que vieram para as Américas também vieram roedores e eles trouxeram o hantavírus. Provavelmente, depois do fim da era glacial, essas duas linhagens separadas foram sofrendo mutações, causando a linhagem atual da Ásia, que compromete o rim, e a linhagem das Américas, que compromete o pulmão. O hantavírus apareceu em 1994, que foi descoberto no Brasil. De lá para cá, a gente começou a encontrar vários focos pelo nosso território. É eliminado nas secreções dos ratos, é transmitido de rato para rato. Então, muitas regiões pelo planeta, a gente vê mais casos coincidentes com os fenômenos do El Niño, em que você tem inverno menos rigoroso, você tem mais chuva, mais alimentação, e ele acabou se espalhando pelo Brasil. Em relação aos arenavírus, que também são transmitidos pelos ratos, a gente tem aí os arenavírus que causam as febres hemorrágicas, né? Da mesma maneira, a gente tem uma linhagem geneticamente semelhante dos arenavírus do velho continente e dos arenavírus das Américas do novo continente. A hipótese principal é exatamente essa: existiam vírus ancestrais quando os continentes estavam unidos. Na hora que os continentes se separaram, nós tivemos evoluções de linhagens diferentes de hantavírus na África e de hantavírus nas Américas. Isso é o mesmo raciocínio do nosso Trypanosoma cruzi.
O nosso Trypanosoma cruzi ele tem uma genética semelhante ao Trypanosoma brucei, que causa a doença do sono na África. Então, provavelmente, um ancestral comum, quando os continentes estavam unidos, separando os continentes, sofreram mutações causando doenças diferentes com vetores diferentes. Barbeiro aqui e a mosca de Tsetse lá. Então, nós temos vários arenavírus presentes nos roedores. E, lógico, quando a gente aumenta a área de plantio, você expõe a presença a esses roedores que começam a habitar a oferta de alimentos que agora eles têm com as nossas plantações e os nossos grãos. Foi isso que aconteceu quando apareceram os primeiros casos, próximo à cidade de Junín, na Argentina. Por coincidência, era uma área que teve um aumento da expansão de plantações, com o aumento da população de ratos e a transmissão de rato para homem pelo contato direto. O mesmo aconteceu em Guanarito, na Venezuela, que também coincidiu com a presença do vírus, causando casos humanos, também com a extensão da agricultura e também com o aumento populacional. Os últimos descobertos foram na Bolívia. A gente tem o Chapare e o Latino, que foram 2 rantavírus também descobertos na Bolívia. E aqui a gente tem vários trabalhos, principalmente das universidades, em que eles coletam ratos e fazem a pesquisa de vírus novos, de arenavírus nos ratos. Então, aqui é um exemplo da fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, em que eles encontraram, em 148 roedores capturados, a presença de um vírus semelhante ao arenavírus latino da Bolívia. Se estendeu também outros trabalhos na região do Acre e outros trabalhos na fronteira do Mato Grosso com Goiás. Então, a gente tem a presença do rantavírus, e isso pode, a qualquer momento, gerar alguns casos. O exemplo nosso descrito até hoje é o vírus sabiá, que foi descoberto lá no Jardim Sabiá, em Cotia, numa paciente jovem, mulher de 25 anos. Esse vírus ficou sumido na natureza, e aí ele reapareceu agora, coincidentemente, com o começo da epidemia da Covid-19. Então, no mesmo dia, praticamente, em que a OMS decretava uma epidemia na China, que foi lá pelo dia 30 de dezembro de 2019, adoecia um paciente. Esse paciente ficou 7 dias buscando atendimento médico, até que ele foi internado no HC. Ele ficou 5 dias internado no HC, quando ele veio a óbito pela febre hemorrágica que esses arenavírus causam. O que aconteceu foi que alguém suspeitou de alguma doença nova, que isso é o que a gente sempre bate na tecla, né? A gente sempre tem que suspeitar de vírus novos ou de doenças do exterior que eventualmente possam estar presentes aqui no mundo globalizado. E assim foi enviado para um laboratório especializado, e esse laboratório acabou fazendo sequenciamento genético e descobriu o vírus sabiá pela 2ª vez aqui no nosso meio. Um outro caso interessante que a gente tem de uma doença emergente é a encefalite do oeste do Nilo. Em 1999, apareceram casos de meningite na cidade de Nova York. Naquela época, foi repercutido na mídia como uma meningite misteriosa em Nova York. No total, foram 59 casos. Se acreditava que pudesse ser a encefalite de St. Louis, que é o que circula nos Estados Unidos. Foi feita a pesquisa, mas veio negativa, e coincidente com isso, as aves começaram também a morrer, principalmente corvo. A doença só foi descoberta através dos biólogos do zoológico, porque começaram a adoecer aves exóticas que eram importantes para o zoológico. E aí sim eles foram fazer uma pesquisa, um PCR para diversos outros vírus, e aí sim eles descobriram que era a encefalite do oeste do Nilo. Uma doença característica da África, ela foi descoberta no que seria um estado de Uganda, que é o estado do oeste do Nilo, e essa doença circula somente entre as aves. Então, você tem uma transmissão dos mosquitos que passam de ave para ave. Aqui são os culicídios que transmitem a doença.
As aves que são mais susceptíveis à gravidade acabam morrendo, como o corvo, que foi descoberto naquela epidemia de Nova York, apareceram corvos mortos, e aquelas aves que são menos susceptíveis a doenças, através da migração, elas levam a doença com a viremia a outras regiões. O homem e os cavalos, principalmente, eles acabam entrando de uma maneira acidental, né? Quando eles sofrem o repasto dos mosquitos infectados. O fato é que o vírus que apareceu em Nova York era um vírus semelhante geneticamente ao encontrado em animais de Israel. Até hoje é uma incógnita como que ele acabou passando o Atlântico e chegando em Nova York. Então, se foi mosquito que entrou em aviação, se foi um paciente doente com viremia, se foi um tráfico ilegal ou clandestino de aves, o fato é que até hoje é uma incógnita. Em 2 anos, através das migrações das aves, esse vírus acabou varrendo os Estados Unidos e se alastrando com vários focos à distância. Então, as aves migratórias sempre foram o grande disseminador para outras áreas, e aí sim ficava circulando de ave para ave através dos mosquitos, e o homem entrando acidentalmente nesse ciclo. Hoje, os Estados Unidos convivem anualmente com os casos da encefalite do oeste do Nilo. Então, se aqui no Brasil a gente tem os períodos chuvosos com disseminação de mosquito e a nossa epidemia de dengue, lá eles convivem com as epidemias anuais do vírus da encefalite do oeste do Nilo. O fato é que as aves migratórias trouxeram para a América do Sul, então a gente teve logo casos na América Central, casos descobertos na Venezuela, Colômbia. Esses casos sempre eram diagnosticados em cavalos, e a gente sempre esperou a vinda desse vírus para cá. Nós temos algumas rotas migratórias importantes. Então, tem a rota do Atlântico, que está suscetível aos países, os estados que fazem o nosso litoral. Nós temos a rota do Tocantins, do Xingu e do Rio Negro com o Pantanal. E foi essa região do Pantanal que a gente começou a descobrir. A porta de entrada, a gente começava a ter a presença de mosquitos, de pássaros capturados ou de cavalos adoecidos. E o inquérito mostrava a presença circulando. E em 2014, pela primeira vez, a gente tem um diagnóstico humano no interior do Piauí, porque o médico suspeitou de uma doença nova que estava comprometendo a meninge e o encéfalo, causando uma meningite, uma meningoencefalite, e nós tivemos o primeiro caso detectado. Pela primeira vez também a gente isolou, em 12 cavalos adoecidos no Espírito Santo, a gente isolou também, há 4 anos, a presença do material genético do vírus. Então, o vírus estava circulando de uma maneira subnotificada. A gente teve agora, em 2019 e 2018, a presença do vírus também em São Paulo e na região de Minas Gerais. Então, o vírus está sendo detectado a todo momento. Por que ele é subdiagnosticado? Porque mais de 80% das vezes o paciente é assintomático. Então, você não consegue detectar a presença de um vírus que, a olhos vistos, ele está circulando e se disseminando. Agora, em 2019, teve casos de cavalos doentes no interior do Ceará. O que eles fizeram foi fazer um inquérito sorológico nas pessoas que moravam nas proximidades. Então, cada ponto rosa daqui é uma pessoa que teve o seu sangue recolhido para fazer a pesquisa do vírus. Foram 78 pessoas que foram recrutadas, e aqui a gente tem a porcentagem. 2,5% dessas pessoas tinham sorologia positiva para o vírus da encefalite do oeste do Nilo. Então, a gente vê que esse vírus, transmitido pelos colicídios, é um vírus que está circulando, que está aumentando as notificações e provavelmente vai vir a dar problema no futuro. Em relação ao monkeypox, o que a gente sabe até agora? Por acaso, saiu um trabalho de revisão importante em fevereiro desse ano, antes mesmo do aparecimento desses casos. Então, esse trabalho é onde eu tirei essas imagens, que é extremamente interessante. O vírus foi descoberto nos macacos em 1958.
Aonde? No laboratório da Dinamarca. Então, vale a pena lembrar que, naquela época, era muito comum a importação de macacos africanos para os laboratórios de pesquisa. Então, esse vírus foi descoberto na Dinamarca. Como foi descoberto em um macaco, recebeu o nome de monkeypox. Mas, por sua vez, a gente hoje sabe que a grande circulação dele é entre os roedores. Provavelmente, os roedores são os grandes responsáveis por albergar esse vírus. O primeiro caso foi descrito em 1970, foi o primeiro caso descrito, portanto, a gente tem aqui um gráfico do número de casos, gráfico não, a figura do número de casos do vírus de lá para cá. E a olhos vistos, a doença aumentam as notificações da doença. Então, 70 e 79, a gente teve alguns casos descritos nessa década, na região da África. Depois, a gente viria a saber que existem duas linhagens do vírus, e Camarões é o grande divisor de águas. Então, de Camarões para a região leste, a gente tem na Bacia do Congo a linhagem conhecida como Congo, e de Camarões para a região ocidental, a gente tem a linhagem ocidental do vírus. Duas linhagens diferentes, que tudo indica que tem comportamentos diferentes. A linhagem do Congo tem uma agressividade maior, com uma letalidade maior, e parece que tem uma transmissibilidade maior, diferente da ocidental. Na década de 80, a gente novamente um aumento do número de casos reportados, o que acontece na década de 1990 também. Então, a gente vê um aumento cada vez maior. Na década do ano 2000, a gente já tem 10 mil casos relatados na Bacia do Congo. E aí a gente tem os primeiros casos que foram exportados para os Estados Unidos, em 2003. Ali esse número não está atualizado, na verdade foram 79 casos. Nessa época, em 2003, a gente estava logo pós o atentado de 11 de setembro, logo pós as cartas de Antraz, e a gente estava vivendo a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, foi amplamente reportado os casos que apareciam de monkeypox nos Estados Unidos e o receio no início de ser uma guerra bacteriológica por causa desses dois eventos. Com as investigações, descobriram que não, que, na verdade, havia uma importação muito grande de animais exóticos que funcionavam como pets para as crianças. Então, a gente teve dois tipos de roedores que vieram infectados de Gana. O problema é que eles foram compartilhados e colocados no mesma distribuição, em contato com aquele animalzinho da esquerda, que é o cão da pradaria. É um roedor usado como pet e ele acabou sendo infectado. Esse distribuidor do Texas acabou enviando para outras lojas de pet e isso fez com que aumentasse o número de casos das pessoas que eram agredidas por esse roedor, com mordida ou arranhões, ou apenas aquelas que manipulavam esses roedores. Então, esse foi o grande caso que a gente teve. Naquela época, não teve nenhuma transmissão de pessoa a pessoa, tá? Por outro lado, a gente já tem uma comprovação em 2003, na mesma época dessa epidemia dos Estados Unidos, a comprovação de um caso no Congo em que a gente consegue reconstruir essa cadeia de transmissão de pessoa a pessoa. Então, a gente consegue ir até a 6ª geração da transmissão. Na década a passada, a gente começou ainda a ter um aumento de casos, 18 mil casos no Congo, e aí começaram a ser reportados um aumento de casos urbanos nessa região. A gente está ainda no transcorrer de uma epidemia que começou em 2017 na Nigéria, com 700 casos entre os confirmados e os suspeitos, porque nem todo mundo teve condição de fazer o teste laboratorial, e essa é a linhagem provável responsável por essa epidemia, né, que já foi feito o mapeamento, principalmente no primeiro trabalho de Portugal. Se discute muito a taxa da letalidade, né? Na linhagem da Nigéria, a taxa da letalidade era de 1 a 3%. Nessa epidemia atual, está sendo de 3%. Diferente da linhagem do Congo, em que tem uma taxa de letalidade maior, de 3 a 10%.
Por sua vez, o último dado da OMS, a gente tinha 257 confirmados, casos do monkeypox, com mais 120 suspeitos. A gente teve doença leve, sem nenhuma mortalidade, nenhum óbito. Então, a gente precisa levar em consideração a característica populacional. E eu, particularmente, fiz o levantamento e não encontrei nenhum trabalho, pelo menos que eu tenha buscado, da característica daquela população. Será que aquela mortalidade lá realmente é pela agressividade do vírus? Ou será que aquela mortalidade é por condição da população? Será que as pessoas que ficaram adoecidas eram pessoas que tinham uma nutrição adequada? Será que elas não tinham nenhuma doença de base? Será que elas tiveram acesso rápido a um sistema de saúde, eventualmente em alguma complicação da doença? A complicação, basicamente, é uma porta de entrada pela pele, evoluindo para uma sepse, para uma infecção bacteriana secundária. Você tem como complicação também a broncopneumonia, e a virulência pode dar encefalite. Então, a gente precisa ponderar a população que é submetida a essa epidemia na África, a característica dela, para realmente saber o grau da mortalidade do vírus. E aqui é o avanço do número de casos das últimas décadas que está a olhos vistos. O que a gente sabe até agora do monkeypox? A gente sabe que o período de incubação é um período longo, que vai de 5 a 21 dias. Isso traz uma vantagem para a gente? Traz. A primeira grande vantagem é que, como o período de incubação é longo, isso dá um tempo de folga para a gente ir atrás dos contactuantes. Então, a gente tem condição de buscar os contactuantes de um paciente infectado a tempo de monitorar esse paciente diariamente. A outra grande vantagem de um período de incubação longo é o que a gente vê na mídia, que já foi reportado, que a vacina da varíola protege em 85% contra o monkeypox. Então, como tem um período de incubação longo, a gente pode vir a vacinar uma pessoa que já teve o contato e já foi infectada. Então, parece que até o 4º dia de contágio, você consegue abortar o quadro clínico. De 4 dias a 1 semana, você consegue amenizar a gravidade da doença e a extensão da doença. Então, essas são as nossas vantagens com o período de incubação longo. O paciente começa a desenvolver um quadro completamente inespecífico de dor de cabeça, mal-estar, febre, adinamia, enjoo, moleza, dor articular, como qualquer outro quadro viral. O que chama a atenção é que ele tem um pouco mais de adenomegalia, e depois de 1 a 3 dias ele começa a evoluir com a lesão viral, uma vez que disseminou na pele. Lesão viral essa que caracteriza no início por uma mácula, depois você tem o crescimento de uma pápula, aí sim você tem a vesícula, que se transforma numa pústula, e finalmente a fase crostosa. Essa é a clínica do paciente, tá? O que se acredita é que ele seja transmitido, ele transmita a doença desde os pródromos até atualmente o momento que todas as áreas crostosas caem. Isso seria a duração da transmissibilidade. Isso pode variar de 2 a 4 semanas, que para a gente é um problema, porque um paciente diagnosticado ele teria que ficar em isolamento por um tempo prolongado. Isso traria um impacto muito grande no seu dia a dia e no seu trabalho. O fato é que a doença, na maioria das vezes, é extremamente leve, na grande maioria das vezes, e a transmissibilidade de pessoa para pessoa é uma transmissibilidade baixa. Então, é um consenso da literatura em que dificilmente a gente vai viver uma pandemia ou vai ter uma epidemia de grandes proporções. Dificilmente a gente vai precisar lançar mão de um esquema de vacinação para essa população. A transmissão, todo mundo já sabe que são essas lesões de pele que, uma vez rompidas, elas eliminam o vírus, então a transmissão é contato de pele com pele, ou mesmo em roupa de cama, toalha, material compartilhado, né? E como você tem comprometimento também de mucosa, você tem as vias aéreas, as gotículas, como também os transmissores
da doença. A doença pode acometer de uma maneira mais intensa a população, geralmente são lesões leves em face, mãos e pés, tá? Lesões muito leves, com sintomatologia leve, que dificilmente traz a uma complicação, a não ser se tiver uma infecção secundária. O diagnóstico é feito através do PCR, então a gente já tem os manuais sendo lançados aí pelas secretarias de saúde. A gente tem que romper essa parte da pústula com uma agulha ou um bisturi e coletar um suave do líquido da pústula. Se o paciente estiver em fase crostosa, a gente tem que tirar fragmento da crosta e mandar para análise do PCR. Problema é que a gente vai fazer um diagnóstico laboratorial quando aparecer a lesão, e quando aparecer a lesão de vesícula ou pústula. Então, provavelmente, a gente vai ter um pouco de demora para fazer o diagnóstico desse paciente. Muito se fala da mudança do comportamento do vírus, então, como ele é um DNA vírus de dupla fita com o genoma grande, dificilmente ele sofre mutação, então esse vírus é o monkeypox, que causa as infecções humanas e transmissão de pessoa para pessoa. Provavelmente a gente teve mais contato de pele com pele, mais abraço, mais beijo, assim por diante, para ter aparecido esse número de casos, tá? Lembrando que os poxvírus, eles são de uma família que estão evoluindo há muito tempo. Está tendo uma evolução muito antiga e uma evolução que já está sendo específica em cada animal. Então, o que a gente conhecia muito bem era o cowpox, que era um poxvírus que acometia o gado, acometia com lesões vesiculares o úbere das vacas, e esse vírus, como ele era geneticamente semelhante ao nosso vírus da varíola, ele foi usado para a vacinação da varíola. Então, a gente adquiria esse cowpox do gado, a gente coletava esse vírus no gado infectado, e esse vírus vivo e não atenuado, que não causava doença agressiva no homem, era usado para vacina da varíola. Conforme esse vírus foi passando de gado para gado, foi disseminando pela mão do homem, de gado para ter a proliferação viral, ele acabou se transformando no vírus vacina, que é o vírus que a gente usava para vacinação. Um vírus usado numa época primária da vacinação, que a gente nunca mais usou. Então, aqui a vacinação em Barcelona, em que se pegava vírus. A gente conseguiu eliminar o vírus da varíola à custa desse vírus originado do cowpox. Esse foi o último paciente em 77, um paciente da Somália, e a partir de 1980 a gente não tem mais vacinação. Pelo mesmo raciocínio, como tem uma semelhança genética com antígenos parecidos, o vírus do cowpox, que é o vírus vacina, usado para erradicar a varíola, por tabela também age no vírus monkeypox, que é da mesma família. Então, isso mostrou para a gente que ele também tem um benefício de proteção em 85%. Então, a gente tem uma vacina para ser usada. A gente tem condição de detectar um caso precocemente, isolar esse paciente e um tempo hábil de ir atrás dos contactantes, porque o período de incubação é prolongado. Além disso, a gente tem uma vacina em que pode ser usada numa pessoa já infectada com contato até o 4º dia. Tá? Então, a gente tem todas as condições de bloquear um surto dessa doença. E aqui é o exemplo de duas epidemias que tiveram, uma de 2006, quando você já tinha vários casos de crianças que não eram vacinadas pelo vírus da varíola, comparada com a de 1980, quando você tinha uma grande proporção de crianças vacinadas com o vírus da varíola. E aqui mostra que os não vacinados foram suscetíveis à infecção
pelo monkeypox. Então, mostrando, e além disso, mostrando nos trabalhos atuais também, que as pessoas não vacinadas são mais suscetíveis. Por isso que a gente discute muito que a população menor de 40, 50 anos é a mais vulnerável, né? Nós não sabemos a duração desses anticorpos do vírus da varíola em relação à proteção, e mais uma vez a gente não sabe também o comportamento das crianças, né? A gente não sabe, naquele ambiente onde a epidemia reina, qual que é o comportamento infantil. Se tem muita brincadeira na área rural, manipulação de alimento morto, de animal morto, ou contato, caça de animal vivo, se elas dormem na mesma cama, compartilhando roupa de cama, ou compartilhando pele com pele. Então, tudo isso é um inquérito epidemiológico que a gente precisaria descobrir. O que a gente está esperando na atualidade é o desenvolvimento dos estudos dessa epidemia, o rastreamento da cadeia de contato para a gente ter um maior esclarecimento. A gente precisa saber se o vírus mudou o seu comportamento, se ele está mais transmissível de pessoa para pessoa, e a gente vai ficar, por enquanto, recebendo os informes dos órgãos governamentais que vão dizer para a gente como proceder. Por enquanto, os casos suspeitos são todos os pacientes com o quadro febril clínico e com a doença do rush cutâneo das lesões de vesícula, de pápula, vesícula e pústula. Desde que seja excluído outras doenças que causam também essas lesões, como sífilis, como varicela, como o rush dos quadros virais nossos e assim por diante. Então, isso seria um caso suspeito. Se esse paciente tem algum vínculo epidemiológico, algum contato com um paciente provável da doença, ou uma viagem a uma área endêmica, aí esse paciente passará de suspeito para um paciente provável. E isso já está muito bem definido. Todo paciente suspeito tem que ser notificado em 24 horas, para o nosso sistema ir atrás dos possíveis contatos. Tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria falar sobre o monkeypox e descrever também algumas doenças emergentes que aparecem e que, na verdade, elas estão, de uma maneira silenciosa, ganhando, né, cada vez mais território no nosso país. Obrigado, Estevam. Obrigado. Já de grande conhecimento, como o Celso tinha mencionado no começo. Acho que o Celso podia fazer o primeiro comentário, Celso. Bom, parabéns, Stefan, como sempre mesmo, o solo é muito interessante, né? Um volume de informações, assim, absurdamente grande, né? E realmente tem que investir muito tempo para traduzir isso de uma forma bem legal para a gente. Muito obrigado. Eu queria te perguntar, Stefan, caso você tenha oportunidade, se você teve oportunidade de ver essa questão da vacina de varíola, né? Porque a gente foi proibido, né, de ter a vacina nos últimos 40 anos. Você chegou a ler alguma coisa, como é que está isso agora? A gente poderia vir a ter no Brasil? Tem alguma perspectiva disso que você tenha lido ou não? Não, eu não vi. O que eu vi da vacina é que, na verdade, a vacina, como era uma vacina lá da geração passada, ela é uma vacina da varíola, um vírus vivo, não é um vírus atenuado. Só que, como ele é um vírus que tem pouca agressividade, ele prolifera ali na área na área que foi inoculada, ele prolifera, forma pústula e aquilo elimina o vírus. Então, na verdade, assim, de riscos que tem aí descrito, que eu vi, eram riscos de miocardite, de encefalite, de disseminação em imunossuprimido. Você pode ter o risco de você passar o vírus para outras pessoas do seu ambiente, que são imunossuprimidas. Se a pessoa tem alguma doença de pele, o vírus pode inocular na pele e também se disseminar. Por isso que dificilmente essa vacina vai ser usada. No máximo, a gente vai usar uma vacina provavelmente de bloqueio, né? Ou dos profissionais da área da saúde. E aí o que eu vi é que na Turquia foi lançada uma vacina em 2019, aprovada, que é a de Ankara, que eles pegaram esse vírus da vacina da varíola e eles acabaram replicando diversas passagens. E aí eles conseguiram diminuir muito
a virulência dele. Então, é uma vacina que foi aprovada que provavelmente vai demorar também para a gente ter em larga escala. E o que eu vi é que a OMS tem um estoque, né? Parece que a OMS tem mais de 1 milhão de estoques da vacina da varíola, que eles deixaram guardado lá com aquela história de guerra terrorista, de eventualmente usar como arma e tudo mais. E parece que eles vão disponibilizar de acordo com a progressão do quadro. Essa é a informação que eu tenho. Agora, se a gente vai poder produzir e tudo mais, isso eu não tenho informação, para te ser sincero. O Edu tem alguma coisa adicional, Edu? Não, só parabenizar o Stefan aí, excelente apresentação. Ô, Edu, você vê que bastante caso de doença emergente vira uma infecção hospitalar, né? Pois é. Isso tem que tomar cuidado. Isso nos traz a importância, né, de que os nossos hospitais tenham condições de isolar doenças infecciosas, especialmente nos serviços de emergência, né? Que é uma coisa habitualmente subestimada. Você tem reformas e reformas e reformas, e habitualmente esquecem leitos de isolamento nos hospitais. Eu acho que isso mostra a importância, né, da gente prever nas nossas instituições leitos de isolamento respiratório, porque isso realmente é um gap enorme, né? O pessoal de engenharia trabalha muito pouco a questão da ventilação, embora monkeypox não é uma doença de transmissão aérea, aparentemente, pode ser gotículas, mas não no ambiente, aparentemente não, mas é uma preocupação isso. Tem uma questão da Nívia, um comentário da Nívia Aparecida. Eu só gostaria de salientar que, assim, é imprescindível falar também da vigilância epidemiológica, porque, nesse aspecto, é muito importante a notificação, porque provavelmente só descobriram porque notaram que algo diferente estava acontecendo, né? E foram atrás e pesquisaram e verificaram que essas doenças tinham um aspecto diferente. E nessas, de procurarem os aspectos diferentes, foram verificar que esses aspectos diferentes eram de vetores diferentes, de sintomas diferentes, e isso, em grande parte, foram pesquisas que foram despertadas por pessoas que verificaram que despertaram por pessoas que tinham conhecimento de vigilância epidemiológica. Ok? Muito obrigada, excelente apresentação. Obrigado. O Sérgio Drabe, professor Sérgio Drabe. Eu fiquei extasiado de ver uma aula tão bonita e tão bem feita. Parabéns, Stefan. Obrigado. Que viagem gostosa que, do ponto de vista viral, nós tivemos aí, ainda que com essas gravidades todas que foram mencionadas. Uma das questões que vocês podem... Eu entrei um pouco atrasado hoje, eu não sei se discutir a questão do imunossuprimido. Porque no imunossuprimido, nós somos um país que damos muita importância para transplantes, tratamento das moléstias com drogas imunossupressoras. E uma das perguntas é se o monkeypox pode ter um comportamento bem diferente nessas populações. Mas, de qualquer modo, eu gostaria já de te agradecer e dizer que foi um prazer imenso ver sua aula. Eu tive aula com o professor Sérgio, né? Nós todos. É verdade, nós todos.
Não, tem sim. O que é descrito claramente na monkeypox é a gravidade da doença, principalmente em crianças e nos imunossuprimidos. Então, isso é uma coisa bem descrita. Então, na verdade, os imunossuprimidos é o grande alvo de uma viremia maior, de um número de lesão maior, com um risco maior de infecção secundária, septicemia, pneumonia, ou, eventualmente, da encefalite viral. Então, é um grupo que precisaria ter uma estratégia de isolamento para esse grupo daí. E a última, a Érica. Muito obrigada aí, doutor Stefan, foi sensacional sua aula, realmente, como o doutor Sérgio falou, a gente ficou extasiada aí com a apresentação. A minha pergunta é se o senhor acha que vale a pena, ou se existe alguma iniciativa da gente fazer uma monitorização nesses animais silvestres. Então, por exemplo, a gente sabe que o morcego é um reservatório, os macacos, né? Eu sei que isso gera um custo, mas a biologia molecular também tem ficado mais barata, principalmente o sequenciamento. Se valeria a pena a gente fazer isso de uma maneira mais proativa para poder predizer, né, as epidemias, as pandemias que vão ocorrer, né, a vantagem que a gente aprendeu tudo com o coronavírus. Você acha que esse é um caminho, é uma tendência no futuro, a gente ter essa busca ativa desses reservatórios nessas áreas mais críticas, para saber se uma mutação, alguma coisa nova vai aparecer? Eu pergunto isso porque, por exemplo, o SARS-CoV-2 em material biológico de morcego no Vietnã foi identificado 20 anos atrás. E essa informação ficou lá e a gente não tomou vantagem disso no momento. Você acha que isso vai ser uma tendência também, combinar todos esses modelos preditivos epidemiológicos, biologia molecular, e será uma tendência também? Eu acho que sim, né? Eu acho que dentro dessas doenças emergentes, eu acho que o monitoramento desses vírus é uma coisa importante. Por exemplo, o que a gente sabe agora, a presença de arenavírus, de repente, naquelas regiões do Acre, da divisa do Mato Grosso com Goiás, ou mesmo no Mato Grosso, isso daí já é um indício de alertar a população e entrar com as medidas preventivas, para evitar o contato de roedores, por exemplo, nas plantações, na armazenagem de grãos e assim por diante. Da mesma maneira também que as pesquisas dos morcegos, né? Tem vários trabalhinhos por aí na Alemanha que vão atrás, recolhem, buscam e encontram cada vez mais presença de coronavírus diferentes, nenhum ainda teoricamente patogênico ao homem, mas pelo menos rastreia tudo. Então eu acho, sem dúvida nenhuma, se a gente tivesse um monitoramento da presença desses vírus, a gente poderia agir com a medida profilática muito mais adequada. O que a gente tem, por exemplo, são esses casos que acabam pipocando o tempo todo de hantavírus. Então, a gente não tem esse monitoramento. De repente, tomar aquelas medidas adequadas do afastamento da residência, do lixo que não pode ficar ali exposto, dos grãos e tudo mais. Eu acho, sem dúvida nenhuma. Bom, primeiro, eu queria anunciar a próxima reunião, que é a manejo da diária peritoneal, que a doutora Maria Borges vai fazer na próxima semana. E antes de agradecer o Stefan, mencionar que o Stefan tem 7 livros publicados. Um livro que eu li que é bastante interessante é a História das Pandemias. Todos esses livros eles versam sobre pandemias, né, sobre essa situação. A humanidade em risco, nova descoberta da medicina, a história da humanidade contada pelo vírus, também é um livro que merece ser lido. Então, ele tem 7 livros publicados. Tem mais algum em elaboração? Não, tá ligado? Não tive tempo. Nós queremos agradecer, esses livros estão aqui na tela, e passar a última palavra para você. Muito obrigado pela sua apresentação, além de todo o entusiasmo, conhecimento. Ela encanta todos. Se você der essa aula no curso de graduação, todos os alunos vão querer ser epidemiologista, infectologista, tá? Não, eu que agradeço o convite de poder participar e poder dividir isso, né? Porque é um assunto que eu gosto bastante. E, na verdade, é sempre o que a gente fala, né? Na verdade, é a mão do homem que está por trás de várias epidemias, né? Atualmente, é o crescimento populacional. O que todo mundo fala é um consenso, né? O planeta não comporta mais de 7 bilhões de habitantes sem ter todos esses problemas do ecossistema e todos esses problemas que vão envolver todos os outros seres vivos da biosfera. Eu acho que vai ser a tendência do futuro, que é o que eu brinquei com o Celso, que a gente vai viver a era virológica.
Então, essa apresentação ela vai ficar disponível no YouTube do Hospital do Rim, ou então HRIM. As pessoas que estiverem inscritas, elas recebem a informação, e as pessoas não inscritas no YouTube, elas podem buscar a informação só acessando o YouTube do Hospital do Rim. Então, muito obrigado, Estevão, mais uma vez. Muito obrigado mesmo, Estevão.